conhece pelo menos um pouco da minha história do TJ de São Paulo sabe que eu fui aprovada 2 vezes e na primeira vez eu não fui nomeada, sendo que não tinha ninguém na minha frente. E na prova eu errei uma pergunta de português de bobeira. Era para eu ter marcado antônimo, eu marquei sinônimo e isso custou a minha aprovação e até hoje eu não superei isso. Pois bem, o que eu decidi? Que português não ia mais me vencer. Eu ia vencer português. E fui pra cima de português porque o meu objetivo era gabaritar. Então, assim, os meus estudos começaram com o desenvolvimento da nossa metodologia de fixação de português, que ela é uma metodologia baseada na Banca Vunesp. Então, conforme eu fui preparando essa metodologia, eu fui estudando bastante. Foi um material que também me ajudou muito a fixar os conceitos de gramática. E, dito isso, eu comecei a estudar por questões e coloquei uma quantidade significativa de português no meu ciclo de estudos. Eu já falei várias vezes daqui da importância de você estudar a proporcionalidade das matérias. O que seria você estudar a proporcionalidade das matérias? Vamos supor, por exemplo, o edital de escrevente, que são 100 questões. Você sabe que português são 24 questões de 100. Isso significa que 24% do seu tempo você tem que estudar português. Português, ele pode te derrubar. E foi o que eu fiz. No meu ciclo de estudos, eu coloquei uma grande carga de português. E quando abriu o edital, eu estudei apenas exclusivamente por questão Vunesp. Então eu fiz 2 filtros no Q-Concursos. O primeiro filtro foi só de interpretação de texto e o outro filtro só de tópicos de gramática. Todos os tópicos de gramática do edital. Por que eu já fiz isso? Porque eu tinha uma base já legal de português, eu precisava só fixar como que a banca cobra, porque uma outra estratégia que você tem que conhecer é saber como que a banca cobra. Não adianta você saber a teoria se você não sabe aplicar. E não adianta, por exemplo, se você já tem uma base de português, você pegar e estudar, e hoje só vou estudar artigo. Não, gente, vamos fazer um apanhadão. Se você já tem a base e treinar todos os assuntos juntos, assim você vai estar, inclusive, economizando o seu tempo. Então, um dia eu estudava 45 minutos de interpretação de texto, no outro dia eu estudava 45 minutos de gramática, ia revisando interpretação de texto, interpretação de texto e gramática, seguindo o ciclo de estudos que eu já falei. Eu vou até deixar o print aqui, ó, do ciclo de estudos que foi o que me aprovou. Eu seguia essa sequência de matérias. Questões erradas, como que eu fazia? Eu filtrava todas as questões erradas e resolvia de novo. Eu não fazia isso com muita frequência, porque eu acabo tendo uma memória boa, eu decorava a resposta das questões. Então eu esperava passar um tempinho para eu voltar naquela questão que eu já tinha esquecido a resposta. Mas o principal, assim, de português é a repetição. Gente, não coloquem a mesma quantidade de português, a mesma quantidade de direito. Vocês têm que pensar que, por exemplo, processo civil é muito menos questões do que português. Então, por que você vai estudar a mesma quantidade de processo civil que você vai estudar português? Ai, Priscila, mas processo civil é gigantesco, mas ela é uma matéria que tem custo-benefício, certo? Para você pensar. Então, foi isso que me fez gabaritar português até o dia da minha prova. Eu também peguei várias provas da Vunesp atuais que não tinham no Q-Concursos. Tem o nosso colega concursado JAP, ele tem o YouTube, concursado JAP, ele tem um link do Drive. Eu não sei te dizer se ele ainda tem esse link, mas na época ele tinha, eu pegava todas as provas recentes que não estavam no Q-Concursos e também resolvia essas provas, e isso me ajudou a perceber qual que era a cobrança atual da Vunesp. E hoje em dia, como tá tendo toda essa mudança aí da Vunesp e a gente ainda não conhece a forma de cobrança,
Eu colocaria questões de outras bancas mais avançadas, por exemplo, FCC, FGV, Sebrasp. Aí você vai dizer, ah, não concordo, gente, o estudo é seu. Eu faria dessa forma para eu tentar praticar questões um pouco mais avançadas e melhorar o meu conhecimento em português, pelo menos para eu conseguir angariar mais pontos, porque português é um critério de desempate e uma questão de português pode colocar lá em cima como pode colocar lá embaixo.